Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Estamos falando sobre vida de fé, glória a Deus. E a leitura do mês, né, os 5 elementos da fé, eu peguei o livrinho, como eu tinha dito para vocês a semana passada, eu já li ele todo, né? E eu quero só ressaltar aqui uns tópicos dele, daquilo que ele vai estar trazendo para nosso crescimento, amém? Como posso ter fé? Como colocar minha fé em ação? Por que a fé é tão importante? Por que algumas pessoas têm resultados melhores com a fé do que outras? E como a fé e o medo estão relacionados? Então, esse livrinho aqui vai estar falando desses tópicos. E é muito importante para o nosso crescimento, para acrescentar nas nossas vidas, amém? Além de estarmos aqui tendo esse ensino, a leitura do mês que o pastor indicou vai ser também um acréscimo, amém? Então, você que não adquiriu ainda, não perca tempo. Glória a Deus. Bom, quinta passada nós falamos que fé é e deve ser um estilo de vida do crente, amém? Quem esteve aqui lembra, né? E abordamos uns tópicos como a fé é gerada, a importância de crer com o coração e confessar com a boca. Falamos também que a fé fala, a fé confessa e a fé realiza o que se diz. Amém? Que fé traz à existência as promessas de Deus para nossas vidas. Eu vou fazer uma pergunta, mas não precisa responder para mim. Amém? Responda para você mesmo. Vocês sabiam que se não vigiarmos, a nossa fé pode ser roubada? Sabem por quem, né? Pelo inimigo de nossas almas, o diabo. Então, para que no decorrer das aulas, e da nossa vida, né, claro, nós estejamos alertas e preparados contra as armadilhas de Satanás, pois o plano dele é tentar parar eu e você, vamos falar sobre como evitar e qual o nosso posicionamento para o caminho da fé. Que sejamos inabaláveis, amém? Então a ministração hoje é: não deixe nada roubar a sua fé, amém? Nós temos a liberdade e a capacidade de escolher a própria atitude, independente das circunstâncias. Vamos ver em 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, 13. 2 Coríntios 4:13 diz: Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amém? Eu vou ler agora aqui um trechinho de um texto que eu li num livro, O Espírito da Fé, de Mark Hankins. Esse livro é muito bom também, amém? É um livro de também acréscimo para nossas vidas de fé. E depois que vocês lerem esse da indicação do mês, eu não sei se tem lá na livraria, mas fala com a Vilminha, pode encomendar, que também vai ser muito bom para a sua vida de fé, amém? Eu vou ler aqui um trechinho e depois eu vou entrar no que tem a ver com 2 Coríntios, amém? Ele conta que certa vez, o Mark Hankins, certa vez ele leu um livro sobre um homem chamado Victor. E Victor era um judeu em um campo de concentração nazista. Na Segunda Guerra Mundial, ele vivia em uma área infestada de moscas e doenças. Era constantemente perturbado, molestado, espancado e obrigado a carregar fardos pesados. Victor afirmou que, enquanto esteve nesse campo de concentração nazista, aprendeu a perceber quando uma pessoa estava prestes a desistir e morrer. Ele podia olhar nos olhos daqueles que o cercavam e ver quando a atitude deles começava a mudar. Também percebia isso na postura deles, enquanto andavam, evidenciando que a desesperança havia tomado conta
de suas vidas. Embora fisicamente pudesse ter sobrevivido por mais tempo, mentalmente estavam destruídos. Victor disse que podia ver quando eles estavam prontos para se deitar, para comer, desistir e morrer. Ele disse que podia ver isso na atitude deles. Victor decidiu que havia uma coisa que os nazistas não podiam controlar em sua vida: sua atitude. Ele disse que a última das liberdades humanas seja a capacidade de escolher a própria atitude, independente das circunstâncias. Em outras palavras, ele não podia controlar tudo, mas ele podia controlar a si mesmo e suas atitudes. O espírito da fé afeta todas as áreas da vida. Lembram que falamos na quinta passada que fé, por mais que aparenta ser uma palavra pequena, ela tem um efeito muito grande em nossas vidas? Então, como lemos agora em 2 Coríntios, Paulo nos dá 2 ingredientes necessários, que são crer e falar. Crer é a atitude da fé. Você pode escolher o medo, a dúvida, ou pode ter uma atitude de fé, mesmo em meio à adversidade. Nossa fé irá nos levar ao nosso destino. Deus nos conduzirá a ela se mantivermos um espírito de fé. Eu e você devemos falar as montanhas e dominar nossas atitudes. Talvez não sejamos capazes de controlar o que acontece ao nosso redor, como com aqueles nazistas, mas podemos fazer como Victor, controlar nossa atitude. Amém? E no domingo, no decorrer da ministração do Caio, ele começou a falar sobre as circunstâncias, que se levantam, as coisas que acontecem para tentar nos parar, para tentar nos impedir de avançar. E eu até falei assim: nossa, meu Deus, o Senhor está conduzindo o Caio a ministrar o que o Senhor trouxe no meu coração para ministrar nas quintas. E veio para mim que nós estamos, no mesmo espírito, então é isso que Deus tem para nós nesse tempo, para estar nos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, para estar nos acrescentando. Então, com certeza, estamos todos aqui sendo instruídos pelo Espírito Santo para trazer uma palavra para a igreja, para nós, porque, como é falado aqui, a ministração primeiro vem para nós e depois a gente compartilha com a igreja. Então, como o Caio falou, ele teve uma atitude, Ele estava para ministrar e houve uma situação, o portão, caiu na perna dele e aquela situação que aconteceu podia ter parado ele, Ele podia ter feito o quê? Ele podia ter falado: não vai dar para eu ir, Machucou, teve uma dor. E ele podia ter falado para o pastor: olha, pastor, eu não vou conseguir ir, E só que o que o Caio fez? Ele olhou para a situação, ele olhou para a circunstância? Não. Ele preferiu ter uma atitude de fé. Ele falou: não, nada vai me parar, nada vai me impedir. E aqui, graças a Deus, ele veio, trouxe uma palavra poderosa da parte de Deus para nossos corações. Então, essa atitude, eu e você devemos ter. A escolha de acreditar e dizer o que Deus diz ao nosso respeito, mesmo que o sangue esteja dando na canela, Nós temos, literalmente, nós podemos controlar as nossas atitudes e palavras. Amém? Nós, como filhos de Deus, devemos nos manter firme na palavra, no que diz ao nosso respeito, aquilo que Deus fala ao nosso respeito. Amém? Nunca corra em direção ao seu gigante com a boca fechada. Cada um de nós temos nossos gigantes, temos que enfrentar as circunstâncias. O diabo não cansa de levantar situações para abalar a minha e a sua fé. Mas nós devemos fazer como Jesus no deserto, em que foi tentado. Ele combateu Satanás com a palavra. Ele foi tentado e combateu o diabo com a palavra. Então, nós vamos agora entrar em Mateus 4. Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. Mateus 4. Começando do 3.
ao 11. Chegando então, o tentador disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o diabo, que não cansa, o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Igreja, Jesus estava no deserto com fome, com sede, mas ele não se rendeu às tentações do diabo. Ele tomou a sua atitude de fé e colocou o diabo para correr. Amém? Não é e não deve ser diferente com a gente. Eu e você devemos nos revestir da armadura de Deus, da palavra, e combater toda e qualquer circunstância que se levantarem. Nossa condição aqui é de mais que vencedores. Fomos chamados para destruir as obras de Satanás. Não aceitamos e não devemos aceitar o suborno dele. O plano do diabo é tentar nos parar. Então nós devemos nos posicionar. Nós devemos ter uma vida e uma caminhada de fé. Amém? Nós não devemos jamais negociar as verdades dessa palavra. Deus, Ele nos instrui em tudo na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de vida. Nós somos instruídos em todas as áreas. Amém? Então, nós, como filhos de Deus, nós devemos estar sempre vigilantes, atentos. Amém? E não cairmos nas armadilhas do diabo. Não deixarmos os sofismas, as altivez, as setas, as circunstâncias, as situações do dia a dia nos abalar. Nos parar, como poderia ter parado o Caio no domingo. Ah, mas era só um culto, depois ele estaria aqui na terça, na quinta. Não, é o culto, todo culto é o culto, né? Deus sempre tem uma palavra renovada para nossas vidas. Então nós devemos nos manter em fé, a nossa vida de fé. Nós devemos estar focados em Deus, na palavra de Deus. Amém? Nós não podemos sermos como a onda do mar, agitada de um lado para o outro, né, sendo levada. Nós devemos estar firmes. A situação se levanta, a gente crê na palavra, a gente confessa a palavra. Amém? Nós devemos colocar pressão na pressão e não deixar o diabo invadir o nosso território. Mas nós devemos ir para cima dele. Amém? Como? Como Jesus fez, com a palavra. Como eu falei agora, a Bíblia é o nosso manual de vida. Então, para cada área, para cada situação. Ah, Juliana, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. E na Bíblia, com certeza, tem uma palavra para essa situação. Amém? Na Bíblia, com certeza, tem um refúgio. E você, como um bom cristão, vai seguir o que a palavra diz. Amém? Para eu e você vencermos o combate da fé, é necessário vencer a guerra das palavras e, consequentemente, as nossas atitudes. Né? Em 1 Samuel 17, podem abrir lá. Amém. 1 Samuel 17, 32.
nós vamos ler agora 1 Samuel 17, porque é um outro relato das palavras, né? Jesus venceu o diabo com as palavras. E aqui nós vamos ler outro relato da palavra cheia de fé, que foram ditas e determinaram o resultado de uma guerra. Amém? E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deles. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul, porém, disse a Davi: não poderás ir contra esse filisteu para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e ia e arrancava-lhe a boca, levantando-se ele contra mim, segurando-o pela queixada, e o feria e matava. 36. E teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e este incircunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou os exércitos do Deus vivo. 37. Disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Agora vamos no 42. Aí mesmo, tá? No 42. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou-o, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Agora vamos ver o 51. 51. Correu, pois, Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomando a espada dele, e tirando-a da bainha, o matou, decapitando-lhe com ela a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu campeão estava morto, fugiram. Glória a Deus. Como podemos ver nessa passagem, a guerra de palavras de Davi não começou com Golias. Começou realmente com Saul. Houve um diálogo, como acabamos de ler, entre Davi e Saul. Nós podemos chamar essa conversa de aquecimento do combate. Amém? Antes de Davi correr para Golias, tratou-se uma guerra de palavras. Davi correu para o filisteu. Davi prevaleceu sobre o filisteu. Nossa briga, igreja, não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. Nunca deixe o diabo ter a última palavra. Amém? Jesus combateu com a palavra. Davi também combateu com a palavra, porque ele creu. Olhavam para ele e achavam que, por ele ser jovem, por ele ser moço, ele não ia conseguir perante um homem de guerra. Mas ele teve uma atitude. A dele foi crer na palavra. Como ele falou aqui. Se o Senhor o livrou do leão, se o Senhor o livrou do urso, por que não livraria ele desse gigante? Amém? Então, se o Senhor já livrou eu e você, lá atrás, de situações, de circunstâncias, por que ele não vai livrar hoje? Como começamos e falamos, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Amém? Então, creia com o coração, confesse com a sua boca. O Senhor não muda, a palavra dele é imutável. Então, corra ao seu gigante com a palavra. Traga ele ao seu território. Não deixe ele te levar. Amém? Não deixe a situação virar Não deixe a situação virar uma montanha. Amém? Nós temos a palavra de Deus para combater toda e qualquer situação. Não deixe nada roubar sua convicção na palavra, porque você está crendo com o coração e confessando com a boca. E só assim você terá o resultado sobre o qual disse crer e receber.
Agora vamos abrir em Mateus 21. Do 21 ao 22. Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, se creres, vocês receberão. Qual é a sua montanha essa noite? Qual é a situação que tem se levantado contra a sua vida? Você, como um filho, como uma filha, pode olhar para esta montanha e dizer para ela: cessar agora. É nas finanças? Finanças. Eu declaro, eu profetizo. Sabia que você e eu podemos profetizar sobre as nossas vidas? A Bíblia fala que nós somos profetas também, amém? Então nós podemos falar para a situação, nós podemos profetizar. Essa situação, esse descontrole financeiro, não é de Deus. Então eu declaro minhas finanças restauradas, contas pagas, dívidas perdoadas, bênçãos e aumentos. Amém? Então nós podemos, a situação que você estiver passando agora, se for na área da saúde, como falamos a semana passada também, podemos declarar a palavra sobre essa situação. Amém? A enfermidade, seja lá o que estiver se levantando, não pode prevalecer. Amém? Essa montanha que estiver se levantando contra a sua vida tem que ser cessada. Mas você tem que ter uma atitude de fé. Eu e você temos que nos levantar como filhos e filhas, declarar a palavra, confessar a palavra e crer que ela vai fazer efeito. Amém? Nós não devemos ser daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que permanecemos. Amém? Quando confessamos, nós cremos que recebemos, como lemos agora. Tudo que pedimos em oração, se crer, receberá. Amém? O que pode fazer com que você não alcance o seu objetivo rápido? Você mesmo. Se você duvidar, amém? Duvide da sua dúvida, mas não da palavra, porque Deus vela por ela, para cumpri-la. Amém? Então que estejamos cientes que tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, devemos lançar fora. Não vamos deixar o diabo, as circunstâncias roubarem a palavra de nós. Não vamos ser imprudentes com tudo que ouvimos e aprendemos da parte de Deus. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Firmes e convictos que a nossa fé em Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, nos levará a lugares que o Senhor preparou para nós. Amém? Em Tiago 1, se você quiser abrir lá. Tiago 1, 22. Para Deus não existe impossível, igreja. Amém? Para Deus tudo é possível, ao que crê. Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Isso significa que, como falamos agora, se nós confessamos a palavra, nós cremos na palavra, e se nós não a praticarmos, nós estamos enganando a nós mesmos. Amém? Então nós devemos permanecer firmes naquilo que Deus diz ao meu e ao seu respeito. Naquilo que Deus diz ao respeito da sua família, da sua casa. Amém? Deus, a cada um foi distribuído uma medida de fé. Quando nós aceitamos Jesus, a gente fala que a gente recebeu o pacote completo da salvação, né? E todos nós recebemos uma medida de fé. E às vezes a gente pode questionar, como eu li aqui, né, que até esse livro aqui vai falar um pouco sobre isso, né? Porque algumas pessoas têm resultados melhor com a fé do que outras. Porque aquela pessoa decidiu focar na palavra. Aquela pessoa decidiu olhar para o alvo e não para a situação que está se levantando, não para a circunstância que se levanta.
Amém? Então, o nosso posicionamento de fé, a nossa atitude de fé, a nossa confissão, a nossa convicção na palavra, vai nos levar a lugares altos e vai aumentar ainda mais a nossa fé no Senhor. Por isso a importância de estarmos aqui reunidos, por isso a importância de congregarmos, de ouvirmos a palavra de Deus, né? A Bíblia mesmo fala que é segurança para nós ouvirmos sempre as mesmas coisas, né? E as mesmas coisas, assim, porque a palavra ela se renova, né? Numa situação, num determinado tempo, você pode ter ouvido isso que você está ouvindo hoje. E ela pode ter sido um remédio. Hoje, ela pode estar sendo a cura. Amém? Só que isso vai depender de mim e de você. Daquilo que nós estivermos focados, daquilo que nós estivermos crendo. Amém? Então, eu quero encorajar vocês. Permanecerem firmes numa vida de fé, numa vida de comunhão com Deus, numa vida de oração. Amém? Nós só vamos viver os propósitos e a palavra de Deus se nós ficarmos firmes, se a gente não negociar as verdades dessa palavra. Amém? Na Bíblia fala, em Lucas 13, não precisa abrir, mas se quiser, amém? Lucas 13, 19, fala de um homem que lançou a semente em sua horta, né? A sementinha de... A semente... Nossa... mostarda, perdão. Deu branco. Uma sementinha de mostarda. Ele lançou e ela cresceu. Cresceu uma grande árvore. É assim as nossas orações, é assim as nossas confissões, é assim a nossa palavra. Às vezes a gente pode estar achando que não está surgindo efeito, mas está começando pela raiz. Amém? Quando nós oramos, nós estamos lançando a sementinha e ela vai crescendo pela raiz. E a gente vai fazendo o quê? A gente vai render graças ou vai murmurar? Nós não devemos murmurar. A Bíblia fala que o Senhor não se alegra daqueles que murmuram. Amém? Então nós devemos render graças ao Senhor. Como o pastor falou que nós devemos vir aos cultos para render graças a Deus. Porque estamos bem, porque graças a Deus temos um lar, temos um teto, nos alimentamos. Amém? Situação se levantam? Se levantam. Mas nós somos mais que vencedores. O Senhor nos chamou para ser mais que vencedores. Amém? Ele nos chamou por cabeça e não por cauda. Ele nos chamou para reinar em vida e desfrutarmos do melhor dessa terra. Por que ainda não estamos desfrutando? A culpa é de Deus? Não. Porque nós estamos olhando para o alvo errado. Ou estamos deixando uma situação, uma circunstância nos abalar, trazer dúvida no nosso coração. Amém? Quando nós acreditamos em algo, quando nós ficamos convictos em algo e não deixamos a dúvida entrar, com certeza, igreja, com certeza, nós vamos viver aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Amém? Não tem como. Não tem como, se nós nos mantemos firmes, não tem como a gente não viver tudo que Deus diz ao nosso respeito. Tudo aquilo que Deus prometeu para nós. Mas para isso nós temos que nos manter uma vida de fé, uma vida de posicionamento, uma vida de atitude. Amém? Uma vida de ação. Para toda ação há uma reação. Então, se fé é gerada no nosso coração, nós vamos agir conforme a fé que foi gerada no nosso coração. Não vamos deixar nada abalar. Amém? A estrutura que Deus levantou dentro de nós. A estrutura da palavra que está dentro de nós. Sofismas, altivez que tentam se levantar na nossa mente, lançamos fora. Né? É assim que nós combatemos o bom combate da fé, nos revestindo de toda a armadura de Deus. Amém? Então eu creio que essa noite nós aprendemos um pouco mais sobre o nosso posicionamento de fé, de nos mantermos convictos que a palavra não muda, que o Senhor vela para cumpri-la na minha e na sua vida. Amém? Eu creio que foi de crescimento para nós. Eu indico para vocês meditarem em casa, porque às vezes nós ouvimos aqui a palavra, celebramos, festejamos, uhul, e depois a gente sai daqui para fora, aí vem a realidade, né? Aí vai dar de cara com a situação, com a circunstância. Mas eu creio que em nome de Jesus,
nada vai abalar mais vocês. Nada vai nos abalar mais. Amém? Pode até se levantar. O gigante pode até tentar, mas ele já foi vencido. Amém? O Senhor já venceu toda e qualquer situação, toda e qualquer circunstância. Já foi vencida na cruz. Então, nós como filhos e filhas, vamos nos manter firmes. Vamos meditar na palavra. Amém? Não, como nós lemos agora, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Amém? Porque, igreja, o diabo conhece a Bíblia. Eu costumo brincar que eu sei os versículos, mas eu não lembro onde está. Eu falo, versículo tal, tal, tal. Mas, não lembro exatamente onde que está. Aí eu falo assim, o diabo sabe. E o que nos diferencia dele? A prática da palavra. E é isso que ele quer roubar de nós. É isso que quando nós aqui recebemos uma boa palavra, um bom alimento, e a gente sai lá fora, ele quer roubar com a situação, com a circunstância. Mas nós não vamos deixar, amém? Nós vamos nos manter firmes, nós vamos manter convictos que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E que a palavra dele é viva e eficaz. Amém? Então sejam abençoados na prática da palavra. E boa noite. Glória a Deus. Você está sendo abençoado por essa palavra? Sabe, queridos, é importante quando você cresce em fé.